Primeiro, boa noite. Eu sou o Renato, o pessoal aí que acompanha pela internet é o canal Transmutação Renato, lá no YouTube. Nós vamos colocar esse trecho hoje desse comentário, né? Iniciar agradecendo ao, como é seu nome? Luiz Pedro, pela sinceridade, por falar. É muito importante falar, né? Falar do que a gente sente, falar do que a gente faz, até para que a gente possa se ouvir. A gente precisa se ouvir. E a questão do suicídio, todos os estudos que eu vejo, né, por aí, eles falam da importância de falar sobre o assunto, para que a pessoa compreenda, para que a pessoa possa, de fato. Aí a gente trabalha com essa questão do livre-arbítrio, mas primeiro é compreender, porque é o reto compreender, para o reto pensar, para o reto falar e para o reto agir. Aí, se a pessoa vai ou não, agora primeiro, qual é a finalidade prática? Porque quando a pessoa vai entender a vida não cessa, muito boa a colocação, quando a gente vai entender que a vida não cessa, e a gente já começa a levantar os questionamentos. Quando a gente começa a entender que está aqui para aprender, e que a grande finalidade da vida é essa, termos problemas e compreendermos a natureza deles e tentarmos solucionar, e com a solução dos problemas nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém. Então, exemplo de maturidade não é falar bem, é entender o que está falando e, consequentemente, fazer boas escolhas com o que está pensando. Muita gente, às vezes, olha para a geração Z, que eles chamam, né, dos jovens hoje, é porque vê o menino assistindo muita televisão, muita informação. Ele tem muita informação, mas, às vezes, aquela informação ela é rasa de compreensão. Às vezes, um quantitativo absurdo de informações serve, ou uma busca constante, para que a pessoa não se enxergue, ela não se veja. Ela procura ver o mundo inteiro, dar notícias de muitas coisas, mas assim, ela se vê mesmo. É como a pessoa que está buscando felicidade. Será que a felicidade é uma coisa buscável? Não era melhor entender que está triste e tentar tratar a tristeza? Às vezes, muitos procuram muitas outras vias, até a dar informação, porque tem às vezes uma carência, que eles chamam de codependência muito forte, e a pessoa fica fazendo coisas para chamar atenção, para se sentir amado. Mas será que o ideal era fazer coisas para se sentir amado, ou entender que ainda não aprendeu a se amar e, consequentemente, tem muita dificuldade de se permitir ser amado e de ser capaz de amar alguém? É uma pergunta que eu procuro me fazer todo dia. Todo dia eu fico refletindo. Quando eu li um livro chamado Em Busca de Sentido, feito por um professor, um médico, que era judeu, que é o Viktor Frankl, ele tinha uma vida como médico, e começou a questão da perseguição aos nazistas, e ele perdeu tudo, e foi preso, foi para um campo de concentração, depois foi para um dos campos piores, que foi Auschwitz, hoje, salvo engano, na Polônia. E quando ele começa a dar os detalhes do que era aquilo, a gente começa a pensar o valor da vida. E ele via, né, que eles trocavam as coisas por cigarro, por comida. E quando ele via alguém que estava fumando, ele sabia, aquela pessoa ali, ela está se matando, ela vai se entregar àquela pessoa. Porque ela não quer mais negociar, ela não quer mais
ganhar tempo para viver. Quer dizer, ela perdeu o sentido. Então, o sentido, primeiro entender a vida para entender o sentido da vida. Ele falando que um momento ele estava calçando uma bota que era menor do que o pé dele, num frio de menos 40 graus, provavelmente, ele sendo obrigado a cavar um buraco, e ele disse que ali ele lembrava da esposa dele que foi presa, que estava grávida e que morreu. Ele não sabia que ela tinha morrido, ele lembrava de bons momentos com a família dele. Ele começou a pensar naquilo e começou a trabalhar mecanicamente, mas a mente dele estava em outro lugar. Ele dizia assim: vale a pena eu continuar para quando eu sair daqui, eu reconstruir a minha vida. Então ele começou a perceber, por isso que ele diz, em busca de sentido. Sabe, tem um filósofo que ele é bem pesado de ler, que é o Friedrich Nietzsche. Mas ele diz uma coisa seguinte, né? Mais ou menos assim, que o ser humano, o homem é capaz, o homem, a mulher é capaz de qualquer como, suportar qualquer como, se ele tiver um porquê. Quer dizer, você suporta qualquer coisa, se você tiver um porquê. Então a gente precisa de uma narrativa. A gente precisa entender. Nós fomos criados para viver. Então, a questão inicial é essa, né? Qual é o teu sentido? Será que o sentido para alguém hoje que está, por exemplo, adicto, escravo das redes sociais, escravo dos jogos, escravo do celular, qual o sentido? Será que essa pessoa está refletindo que tem sentido? Será que se inebriar dessa quantidade de recursos estudados psiquicamente para prender a atenção, tanto com sons, quanto imagens, quanto com a avalanche de informações, tudo aquilo ali, não é feito exatamente para aquela pessoa que ela não quer se enxergar, ela não quer se ver e ela quer fugir? E é a mesma fuga pela tecnologia, é a mesma fuga de quem foge pelo sexo, quem foge pelo relacionamento doentio, quem foge pelo álcool, que é uma droga lícita, quem foge pelas drogas ilícitas, quem foge pelo descontrole emocional. E no meio de tudo isso tem a codependência, que tem um padrão de manipulação. Porque muitas vezes o que a pessoa está querendo mesmo é se sentir amado. E é diferente amar de mimar. Como diz o Emmanuel, o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Tem que ser dito. Quando você se depara com um processo, por exemplo, de pessoa que está com um pensamento fixo ligado, por exemplo, ao suicídio, e ao centro, é um caminho. Mas ele precisa, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Tem que haver uma anamnese, uma análise, um estudo de tudo e um acompanhamento constante. Às vezes, para que a própria pessoa também que quer ajudar entenda se está amando e tem presença, ou se está amando mas não tem presença, ou se está amando com presença e dizendo sim, não na hora certa, ou se está amando com presença mas mimando. São reflexões e decisões que têm que ser tomadas, principalmente quando a gente trata com aqueles que a gente chama de inimputáveis. A gente não pode imputar, diz assim, puta, quer dizer erro em latim. Inimputável é não dá para acrescentar ele erro. Então, uma pessoa que não tem um senso de compreensão completamente formado é um inimputável, não pode ser atribuído a ele nenhum erro. Então cabe ao responsável
esse dever de cuidar, com prioridade absoluta. Então, é importante, né, refletirmos nos detalhes do contexto. O que faz uma pessoa pensar em suicídio? Em tirar a própria vida? Será que ela compreende o valor da vida? Será que ela tem um sentido de vida? E se ela não tem, por que ela não está conseguindo juntar o Tico com o Teco, né? Por que ela não está conseguindo achar o sentido de vida? Será que ela está constantemente fugindo? Será que ela está fugindo pelo aparelho celular? Se é pelo celular demais, se é por jogo demais, será que não é hora de dizer um não? Ah, mas eu não aguento, porque só se aquieta com o celular. E aguentar as consequências, ir para tratamento, para terapia. Muitas vezes no processo neurótico, né, que é o neurótico, não é o psicótico, né? O neurótico é aquele que ele perdeu o controle sobre as emoções. Porque o egoísmo, o egocentrismo, ele está no centro. Ele não entende, tá vendo a questão da compreensão, que o mundo foi criado e ele faz parte do mundo. Ele quer dizer que ele é que é o criador, e não é. Começa-se a entender num processo de recuperação de um neurótico, quando ele começa a entender quem ele é e que ele não é Deus. E começa a compreender que por mais que ele tenha livre-arbítrio, as coisas não são como ele quer. As coisas são como elas são. Eu estava lendo o livro do Marcos Rossi, né, que é advogado, trabalha em banco, aquela coisa toda, e ele nasceu sem os braços e as pernas. E ele dirige, e surfa, e anda de skate, e gravou CD, e faz palestra. Quer dizer, quantas vezes eu não quis me indignar com alguma coisa, e eu parei e olhei assim, poxa, se eu tivesse nascido sem os braços e as pernas, e eu me revoltasse, meus braços e as pernas iam crescer? Quando outro dia nós falamos aqui também do pessoal que tinha aquele problema de usar o pulmão de aço, falando do Paulinho, passou 50 anos, desde 1 ano de idade, morando no Hospital das Clínicas de São Paulo, porque não podia sair totalmente com problemas, porque não tinha como sair de lá. E vivia, fez um canal, e o canal era esse: olha, viver vale muito a pena. Por que ele fez esse canal? Porque muita gente, às vezes, olha, é educado a entender a vida como quer. Só que a vida não é como a pessoa quer. Aí olha para um idoso que chega numa fase de demência e não vê aquilo ali como o envelhecimento, como uma parte da vida. Aí diz assim: oh meu Deus, se é para ficar assim, porque Deus não tira logo? E a vontade é sua? Ai, porque a pessoa fica na mão dos outros. E quem é que é totalmente independente? Isso não existe. Isso é uma ficção. Mais forte não é quem é independente, é quem é interdependente, é quem consegue trabalhar em conjunto. É para isso que nós somos criados. Por isso o aprendizado sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e dizendo por aí que Deus é amor. Por isso, porque você vai aprender a amar a Deus, amar a si, amar ao próximo e andar em conjunto. Não existe quem viva independente absolutamente. Então, nasce aí, diante das palavras de independência, que é uma coisa boa, a independência, mas a pessoa nem percebe que está confundindo a palavra independência com um veneno chamado autossuficiência. Isso é um veneno, isso é loucura. A pessoa fazer tudo para dizer: eu não vou precisar de ninguém. Como é que isso é possível? Existe isso? É impossível. O mais forte que você imaginar, uma hora ele tem uma febre que ele não levanta. Quem teve chikungunya sabe disso. Quem teve chikungunya aqui? Não é isso? Muita gente morreu porque não tinha ninguém perto.
Porque morrer de chikungunya, eu penso que era muito gostoso. Eu tive chikungunya, eu nunca tive um sono tão gostoso. Era uma febre, que era o frio. E você se enrolava. Porque a dor da chikungunya não vem no primeiro dia não. Primeiro é a febre. E era gostoso. Sabe, você sentia assim frio, se enrolava e queria ficar deitado. E ali você morria. Para mim era ruim, era quando chegava alguém e media a temperatura, levanta, tem que fazer alguma coisa para baixar a temperatura. Eu tinha raiva. Porque era bom demais você estar com vontade de ficar deitado com frio e todo enroladinho numa coberta, sem querer se levantar. Eu tenho certeza que eu estou encarnado hoje, porque tinha pessoa perto de mim dizendo, ei, levanta. Porque eu não queria, era bom. Eu passei por isso. Agora, depois que passou o estágio da febre, aí veio a coceira, veio não sei o que, e depois vieram as dores. É depois. Mas se eu não tivesse uma pessoa perto de mim, eu tinha morrido na febre. Eu tinha morrido na febre. É como morrer de desmaio. Eu uma vez andando de bicicleta, dei um pique. A glicemia foi lá embaixo. Quando eu desci da bicicleta, ficou cinza. Quando eu vi, estava um monte de gente em cima de mim. O pessoal trazendo, não, isso aí foi pique glicemia, traz um suco aí para ele, tomei um suco, voltei andando. E eu pensei, poxa, se morrer for assim, é tranquilo demais. Pensei que eu estava sonhando, e eu estava sonhando assim, quando eu vi um monte de gente em cima de mim. Mas se não tivesse esse povo? Então, essa ideia do suicídio e da loucura é porque tem a ver com isso. Neurótico é esse que ele não controla as emoções e que o egoísmo dele é muito alto, que ele acha que ele é Deus e não é. Aí começa um processo de manipulação, ele quer controlar as pessoas, ele quer manipular e tem que ter a pessoa experimentada nisso para de novo ela dizer sim, sim, não, não. Colocar no tratamento onde não, mesmo não querendo. Tem os grupos de apoio, tem o próprio centro espírita e tem psicólogos e psiquiatras específicos. Tem os pagos e tem os de graça. Aquele núcleo, por exemplo, da Unifoco, meu nome que atende o pessoal de graça, tem psicologia e tudo, é o NAMI. Tem vários. Agora tem alguns nãos que tem que ser ditos. Pois é, mas sabe o que a senhora está me dizendo? Que presta. Porque senão só não estava aqui. Porque essas doenças da alma, elas são assim, a gente é acostumado a não falar. Então quando a gente começa a falar, por exemplo, se vocês forem para os grupos, se você, por exemplo, tem um grupo do Neuróticos Anônimos, toda terça-feira de 7 às 9, ali atrás daquela igreja São Gerardo, onde tem o salão de Alcoólicos Anônimos, na terça-feira funciona o Neuróticos Anônimos, problema com emoção. São partilhas, terapia do espelho, um fala o que ele sente, o que ele passa, e o outro escuta, e ninguém dá retorno, ninguém dá conselho, e impressionantemente a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Não pode dar conselho, porque chama isso de terapia do espelho. Aplicação dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos para o problema emocional. Porque todo o problema de Anônimo, em todas as suas feições, é ego. Tanto a raiva, a ira, tem a ver com a gente querer mudar. Imagina o Marx querer que os braços cresçam só porque ele quer, não vai crescer. Uma pessoa não querer envelhecer, isso não existe. Mas o terapeuta, ele não conversa com uma pessoa, né? Ah, é o que eu estou lhe dizendo. Eu só estou tentando mostrar que tem. Tinha uma fábrica, não vou ganhar nenhum. Aqui não, certo? Mas existem 1000 maneiras de preparar, não é isso? Tinha o produto. Então eu estou dizendo para você que quando você quer, você vai atrás. E você só está vivo porque você está indo atrás. E eu estou dizendo que tem NAMI, eu estou dizendo que tem CAPS, eu estou dizendo que tem hospitais públicos, eu estou dizendo que tem clínicas particulares, eu estou dizendo que tem os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos, porta aberta de graça.
Agora, não vai acontecer se nós não fizermos a escolha pela nossa vida. Às vezes, você nem imagina. Por exemplo, quando uma pessoa está em depressão, normalmente ela não quer cortar cabelo, ela não quer tomar banho, ela não quer levantar, ela não quer fazer nada. Às vezes, você ir levantar para ir para um canto desse, pode lá não valer nada, mas só o teu caminho dali para ali você evitou de cometer o suicídio. Você nem sabe. Você nem sabe. Porque não é fácil. Quando o ego da gente está muito alterado, você assumir as rédeas da sua vida. Então, quando você levanta e vai, já é um negócio. Quando você pega o Guanabara e vai, já é um negócio. Mas qual é o papel da nossa fala aqui? O mais importante, como eu disse, como no taoísmo, né? Taoísmo, Tao é dizer caminho. O importante é você trilhar o caminho. Porque ela só pode dizer o que ela disse se é psicóloga. Ela é psicóloga. Mas mesmo que não fosse, se fosse apenas paciente, é porque você procurou. Você chegou no se dar com um, é assim normalmente, você procura outro. Mas a partir do momento que você entenda a grande discussão aqui, a partir do momento que você tem vontade, é o que eu disse, isso é que te traz para cá. Porque você está procurando. Procure e encontrará, bata e a porta será aberta. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo, a cada dia sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Essa é a discussão. Porque muitas vezes, eu tenho um caso de um colega que ele tinha um relacionamento com outra pessoa, e quando a coisa não estava como ele queria, ele usava de drogas lícitas como álcool, drogas ilícitas e tal, e queria chamar a atenção do outro, e quando o outro não chamava, ele tentava suicídio. Tentou uma vez com um barbante, e o barbante quebrou. Aí quando foi para o hospital, a pessoa se sensibilizou com ele dizendo que isso era por ele. Não, meu amigo, você não tem amor nisso não. Quem não se ama não é capaz de amar e nem é capaz de receber amor de ninguém. Quem está ferido, fere. Assim eu compreendo. Aí tentou, aí voltou. Depois, quando terminou, ele não foi tentar de novo. Tentou, botou um barbante mais firme. Ó. Ele queria manipular a relação. Isso não dá certo. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Agora, a grande questão é: não brinque com a sua vida. Eu acho que é essa sinergia que a gente tem que fazer, de valorização à vida. Agora, um dia eu estava lendo uma vez um texto, não lembro qual era, né, que ele falava que a depressão, geralmente a pessoa estava em depressão, os pensamentos dela eram muito ligados ao passado, e a ansiedade ao futuro. Sabe? Eu percebi de um tempo para cá, quantos caras hoje, quando a gente vai falar, você pegava o Abílio Diniz, que faleceu outro dia com 87 anos, tinha filho de 12 anos. Ele disse que naquele tempo que ele foi sequestrado, botado dentro de um caixão, ele tinha tanto estresse, tanta coisa, que o médico, quando ele fez uma análise nele, disse assim: meu filho, do jeito que você vai, nos seus 30, você não bota 40 anos. Ele disse: a partir dali, mude seus hábitos, mude seus pensamentos. Aí ele disse: olha, eu comecei a fazer, até uma palestra dele, comecei a fazer 80 anos aos 30. E bateu os 87. Não é? Você pega o Rubens Ometo, que é dono hoje dessas maior distribuidora de álcool, essa parte da Rumo, né, que é transportando o serviço de trens do Mato Grosso, levando toda a produção. Você vê a entrevista do Ometo, ele disse: eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, eu tomo medicação, sou acompanhado por terapeuta. Isso não vai fazer a pessoa ser inválido, não. Ele abertamente: eu sou Rubens Ometo, fala assim, sou Rubens Ometo, e tenho esses problemas. E enfrento, eu tive uns picos e tal, e é um homem muito rico, muito poderoso, e tem os problemas, e enfrenta, diz claramente, toma medicação e faz tratamento e pronto. Qual o problema? Então essa autoanálise, de uns 6 anos para cá que eu tenho meditado,
Todo dia eu fico me observando, estava conversando aqui. Tinha um tempo que eu estava mais assim, eu não conseguia me centrar, eu pintava, eu ficava... Onde eu ia, eu levava meu caderninho com os lápis de cor e ficava pintando. Ah, o que vão achar? Muita gente assim, rapaz, o que é isso? Não, eu estou pintando, porque eu fico escutando, eu não conseguia ficar paciente. Quando eu fui melhorando, eu abandonei aquela coisa, eu não senti mais falta. Mas tá lá, tá ali, meu caderninho com o livro, quando eu vou viajar alguma coisa, eu boto dentro, que eu precisar, eu vou, começo a pintar, começo a desenhar. É uma forma. Eu acho que tenho muita ansiedade, porque eu fui constatar, até eu percebo. Aí, como é que a gente lida com isso? Primeiro a gente vê, fala sobre. É muito bom, quem já foi, por exemplo, para essas reuniões de neuróticos anônimos, gratuito, sala aberta, fantástico. Reuniões de codependentes anônimos, fantástico, muito bom. São todas terapias que caminham juntas. Aí vem para o centro, importante. Vai para o psicólogo, psiquiatra, importante. Vá procurando, vá se mexendo. Esse é o caminho. Mas antes de tudo, importante é você se abrir. Porque a juventude, ela não está, a meu ver, na idade. A juventude está em ter uma mente aberta. O filósofo que eu acho que mais e melhor pensa isso é o Jiddu Krishnamurti. Morreu bem 90 anos, lúcido. E era isso. Ele dizia, olha, juventude é isso, é você estar aqui aberto para descobrir as coisas. Porque às vezes, uma pessoa tem uma idade muito pueril, é criança, mas a cabeça é de velho, porque ele quer dar a regra, ele quer dizer o que é, ele para ele é daquele jeito, você não sabe, quem sabe é ele, é um velho, entre aspas, no corpo de um jovem, e é um neurótico, problema fortíssimo com as emoções, e sofre muito, por quê? Porque vai querer ditar as regras para o mundo, mas o mundo não aceita. E vai ter o pior problema. Lá no Coda tem uma frase, os lemas do neurótico, né? São 7 lemas. E um dos lemas é assim, viva e deixe viver. Então ele começa, a criança quer mandar na vida da mãe. Do pai não, você não sabe como é, quem sabe como é que vai criar sou eu. Na escola, professor não sabe ensinar. Quem sabe ensinar professor sou eu. Aí eu digo, já pensou, só me lembro do Marcos Rossi. Já pensou, agora meu braço vai crescer. Não vai, filho. Vamos aprender a viver sem o bracinho. A pessoa que eu amava morreu. Vai voltar. Não vai, filho. Morreu para você nessa vida, nessa encarnação. Esse contato você não sabe nem quando é que você vai ter de novo. Acabou. Acabou. Não, eu vou no centro tal porque ele vai me mandar uma mensagem. Pode estar animando. E sabe de quem é a culpa? Não é do médium, não, é sua. Porque você está dizendo que é uma mensagem. Às vezes chega um obsessor que lê o que você pensa e dá a mensagem que você quer. Você está se enganando. Porque quem ama liberta. E aceita que o telefone toque de lá para cá. E não fica insistindo e querendo mandar que o Espírito fale com você na hora que você quer, do jeito que você quer. Tem que ter um desapego. É um amar sem escravizar. Então o que leva normalmente a essas questões é isso. É um grande passo de codependência, no sentido de querer, de ter uma carência tão profunda que não se ama e fica querendo mostrar para os outros toda hora que é o bom. Se torna um adicto à aprovação dos outros, escravo da opinião dos outros, dizendo que é sabido, mas na verdade não é. Ali é carência. É precisando mostrar para os outros que é quem não é. Querendo dizer que ele é bom para ver se os outros aprovam e dizem que o amam, quando na verdade ele precisava era se amar. E se amar e se sentir amado por Deus, mas não é. Quando essas coisas estão acontecendo, é lógico que a pessoa vai se revoltar.
Porque a vida não é como ela quer. A vida é como ela é. E por isso que está encostado aí o pensamento do suicídio com a loucura. Porque da neurose, as doutoras aí, se estiver errado, vocês me corrijam, né? Que é o problema mais básico com o ego e essa questão das emoções, passa para uma psicose, que já é um problema mesmo mais crônico. Aí vem a questão. Dependendo me perguntou, mas nada, você é psicólogo? Não. Mas você lê essas coisas porque eu uso para a minha vida. Por que você medita? Porque eu vi que disseram que era bom e eu comecei a fazer e me ajuda. Então eu vou olhando, vou observando. Acho que eu tenho um quê muito forte de ansiedade. Eu tenho trabalhado isso há alguns anos. Todo dia, a cada 24 horas. É meditação. Eu não faço leitura só de trabalho. Tem a leitura de trabalho, é uma leitura mais espiritualizada, porque eu preciso diariamente me alimentar daquilo. É ouvir alguma fala edificante. É ficar conversando comigo numa meditação, fora essa minha meditação, parado de meia hora, para ir tentar sempre estar compreendendo o que é que está acontecendo, ressignificando cada coisa que acontece comigo, por que eu estou aqui, qual é o meu papel. Eu tenho que estar tentando fazer isso todo dia. Na verdade, a revolução maior é essa interna, não é uma revolução social, é uma revolução individual, que faz a gente mudar a forma de pensar, descobrir uma nova maneira de viver. E a gente só é capaz de descobrir essa nova maneira de viver quando a gente se submete à vida, aos desígnios de um Criador. Por isso que quando eu tenho terminado, acho a oração mais completa, porque ali para mim não é uma decoração, não é uma memorização, é porque aquilo ali, se eu aplico na minha vida, serve. Quando eu digo, Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. É isso. Eu posso mudar minha mãe? Não, eu posso mudar a mim. Eu posso mudar os ciclos da vida? Não, eu posso mudar a mim. Como é que eu vou encarar os ciclos da vida? Se eu perder um contrato, como já algumas vezes perdi, já perdi emprego, depois vem outro, ou se não vier, eu não posso mudar isso. Eu posso mudar a minha forma de enxergar aquilo. Como disse Paulo, quando ele cai no caminho de Damasco, cego, ao invés dele esculhambar a Deus, ou ir só procurar os médicos humanos, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Por quê? Porque ali subentende que ele estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Mas como é que uma pessoa que está fazendo certo vai dar errado para ele, que era ficar cego? Então ele disse, então, estou fazendo a coisa errada. Então, pai, me diz o que é que você quer que eu faça? Que eu vou fazer. E ele fez. Abriu mão de tudo e virou cristão. Patrícia Marques, Stephanie Marques, Daniel Souza, Ariana Nazaré. Então, olha, para você ver, ó, o texto do Evangelho, eu não tenho nem medo. Vamos olhar agora só um parágrafo. O suicídio e a loucura. Ó, o item aí, o 14. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Que foi diferente do que nós falamos. Senhor, me concede a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Ponto. Como eu disse, amo andar de bicicleta. Adoeci no dia 1º de março. Pronto, meu amigo, 30 dias sem andar. E se fosse para nunca mais andar, eu aceito. Venham falar, se eu ficar sem voz, não vou falar. E pronto. E pronto. Estava lendo o livro de uma médica, que ela fala sobre envelhecimento, sobre morte, que ela trabalha só com cuidados paliativos. Sei que o sobrenome dela é Quintana. Eu não lembro o nome completo.
E ela falando isso, né? Ela trabalha, né, no Albert Sabin, que é com pessoas que têm mais condição, e trabalha num projeto que é com o pessoal que vem da rua. Aí perguntaram para ela assim, quem é que tinha mais facilidade de aceitar essa coisa da morte, né? Morrer com mais serenidade. Ela disse: o pobre. Aí disse: por quê? Porque o rico, normalmente, quando chega no momento da doença terminal e do cuidado paliativo, ele acha que com o dinheiro dele ele vai conseguir comprar a vida, e não vai. Ao invés dele aceitar e começar outros, né, de leve, ele fica até o dia de morrer mandando comprar medicamento não sei aonde, e não sei o que, e a loucura, e médico, e muda de médico, paga um, paga outro. Meu filho, você vai morrer. Não tem dinheiro que vai comprar mais, acabou. No teu caso, ela diz, normalmente quando uma pessoa recebe a indicação de cuidados paliativos, ela diz: olha, é o seguinte, pode ser em horas, em dias, semanas ou até anos, pode ser, claro, é muito da doença de cada um, mas normalmente o tempo é curto. Ela disse: é impressionante, eu tenho muito mais dificuldade, porque a pessoa fica achando que porque ela tem muita condição, ela acha que só a condição vai resolver. Ela não consegue em nenhum momento quase dizer assim: eu vou morrer. Ela não consegue aceitar isso, cara. Então ela disse: é uma luta muito material, como quem diz, é mesmo com isso, né? Que vai conseguir com os recursos materiais sobreviver. E não vai. Ela diz: a pessoa, tudo que a gente procura recomendar sobre o tratamento, a pessoa não está apta para ouvir, porque ela não quer ouvir falar de morte. Então esse momento chega, mas não é no nosso tempo. Para finalizar essa questão do suicídio, também é relevante dizer que a vida não está na nossa mão. Não só porque a vida continua, o espírito é imortal, como a gente pode tentar se matar e não morrer. Muitos casos. Na Revolução Francesa, no final mesmo de tudo, né, que eles tocaram o terror e tal, e ficou aqueles lá, Robespierre, Danton e Marat. No final, quando tudo deu errado, só sobrou Robespierre. Ele entrou no quarto, quando viu que iam prender, iam humilhar ele na rua e iam guilhotinar, ele pegou uma garrucha daquela e botou na cabeça aqui para se matar. O tiro quebrou o maxilar e ele ficou caído lá, se batendo. Pegaram, teve a mesma humilhação, ainda pior, porque ainda tentou se matar. E o pessoal disse: você ideia que era o líder, é o fraco. Olha para a cabeça do povo. Não é quando quer. Eu tinha uma colega, eu tenho, né, que teve um assalto, ela levou um tiro na cabeça. Quando faz a cirurgia, fica aqui um buraco, tem que botar tipo uma placa, porque teve que limpar o cérebro, limpa todinho. O lado direito coordena o lado esquerdo coordena o lado direito, né? Ela ficou sem os movimentos do outro lado, e o buraco na cabeça, viva, lúcida, só não retorna o movimento total do outro lado, mas não morre. Tentaram, agora mês retrasado, matar usando um procedimento letal, um medicamento letal, lá nos Estados Unidos, um determinado senhor que estava lá no corredor da morte. Fizeram mais de 4 vezes, era mesmo que estava botando água na boca dele. Tiveram que usar os métodos mais invasivos e agressivos. Não é com que não. Às vezes vai tentar fazer um negócio desse e ainda fica com a espiritualidade. Deus ainda quer que você tenha coisa a aprender. Às vezes você fica aí passando por vários outros problemas, porque a coisa não deu certo. Conheci a mesma coisa, um rapaz, ele tomou, encheu o copo e tomou quase uma lata, que o pessoal bota soda cáustica. No interior, não tem médico, não tinha nada. Ficou vivo, mas desgraçou todo o aparelho digestivo.
não é como a gente quer. E tem gente que vai andando do nada, leva uma queda e morre. Não é na hora que a gente quer. Primeiro que quando acontece a morte é só uma parte da vida, porque o espírito continua vivo. E segundo, que para morrer e para nascer não é com a gente, é com Deus. Tinha uma música do Luiz Gonzaga, né, que diz assim, olha, né, o forró de Mané Vitor, né, que ele foi pegar o cara aí e disse assim, doutor, eu não matei um não, eu acabou que era morredor, dei só uns risquinhos. Na verdade, você não tem esse poder. Na filosofia, quando Sócrates estava preso, queriam que ele assumisse que ele estava pervertendo a juventude, negasse tudo que ele tinha dito. Ele disse, eu não vou negar não. Então você está condenado a tomar um veneno chamado cicuta e vai para morrer. Tá certo. Sócrates ficou calado. Aí o juiz olhou para ele e disse, você não entendeu que você foi condenado à morte? E Sócrates respondeu, doutor, condenado à morte eu já nasci. O senhor não tem esse poder de me condenar à morte. E é verdade. Ele diz, quem nasceu encarnado vai desencarnar. Agora, o espírito vai continuar. Não está no poder de ninguém. Muitas coisas podem acontecer. Então, a grande questão, como eu li aqui no trecho do Evangelho, é essa. Resume só na oração da serenidade. Aceitar as coisas que nós não podemos modificar com serenidade. Se a gente faz isso, gente, é muito. E como nos fortalece quando a gente valoriza a nossa própria vida e diz assim, a gente tem, não é para ninguém, a gente consegue ver que fez tudo o que podia, dentro do que é normal. Porque, de novo, dar a vida pelo outro nesse sentido é um negócio tão tênue. Se tiver sendo uma coisa codependente para manipular, para depois querer até manipular a Deus que está fazendo, que Deus vai dizer que isso é bom. Essas coisas têm que ser muito vistas, muito livres. Não pode ser uma troca. Se tiver qualquer troca pelo meio, não está dando. Mesmo que a troca seja com Deus. Então, é muito importante avaliar o nível de falta de amor que nós temos por nós. E entender o tanto de escravidão que a gente tem pela opinião dos outros. Temos que nos autoconhecer para nos auto-amar. Para que a gente possa amar e se permitir ser amado. Isso é todo dia. Entender que a vida tem altos e baixos, altos não é coisa boa e baixo não é ruim, quer dizer apenas que tem desafios e que nós temos que aprender. Entender que as coisas não são como nós queremos. Lá nos Neuróticos Anônimos ele recomenda assim, faça ao menos uma coisa por dia que você não queria fazer. Porque já está tomando o seu ego de querer fazer só o que você quer. É importante, muitas vezes, rapaz, a mãe, você está ali, a pessoa diz assim, lava ali aqueles pratos, lá os pratos. Aí você se lembra, mas é bom para educar o meu ego, fazer ao menos uma vez por dia uma coisa que eu não queria, que é uma coisa que seja uma coisa boa. Teve aquela resistência, pois agora, só porque eu resisti eu vou, não queria lavar os pratos, mas agora eu vou. Às vezes você sai um pouco apressado, está lá a cama toda bagunçada. Mas eu estou apressado. Mas tão bom, né? Arrumar a cama, aí volta lá e arruma. Aí pensa, poxa, eu fiz uma coisa que eu não queria. Eu não queria arrumar a cama agora, mas eu arrumei. Você já está se tratando. Não queria ir para o canto que você foi 2, 3 vezes. Você dizia assim, não vale nada esse negócio aqui. Mas você vai de novo, vai de novo, vai de novo. Cada vez que você vai, você nem percebe, mas isso ali já faz parte do tratamento. Porque é um exercício de paciência. Sabe? Um exercício de tolerância.
Um dia uma pessoa chegou e disse: Renato, você fala melhor do que não sei de quem, não sei de quem. E eu aprendi uma coisa, ouvindo nos anônimos: não existe quem fala bem nem quem fala mal, existe quem fala para você. A pessoa dá aquela mensagem que é para você, acabou, falou bem. Concluído aqui, dado o horário, é bem relevante, né, essa história, né, o suicídio e a loucura. Primeiro, a morte é uma parte da vida. A vida não cessa. E para viver e para morrer não é conosco, é com Deus. Como eu disse, mesmo que você tente, às vezes não dá certo. Está fazendo o mesmo serviço do cara que quer comprar a vida na hora que a morte está marcada. Assim como eu já vi em alguns livros do André Luiz, momentos em que a morte é postergada. Porque a finalidade da vida é aprender. Então, às vezes, aquela família precisa de um preparo maior, aquele espírito tem alguma coisa a aprender, e a espiritualidade repensa, diz: passa mais um pouquinho. Mas tem que lembrar todo dia o aspecto do espiritismo filosófico. O espiritismo é misto de filosofia, ciência e religião. Filosofia é isso. Quando é que ela nasceu? Quando o homem entendeu que ele morria, que ele pensou o quê? Então eu tenho que pensar como é que eu vou viver bem a minha vida. Por mais que aqui a morte seja só uma parte, mas entenda, a configuração vai mudar. Mesmo em outras encarnações, você diz assim: mas eu não vou ver mais aquela pessoa. Pelo contrário, pode ser que você volte muitas vezes com ela, até você aprender a amá-la. Então, realmente, essa questão do suicídio e a loucura, eu acho muito relevante o tema da serenidade, da aceitação. Na filosofia, os textos que eu achava mais interessantes eram do estoicismo. Sêneca, aquele Memória, acho que do Marco Aurélio, né? Porque você pega aquilo ali e ele começa a dizer que ele aceita a vida como, ou ele procura aceitar a vida como ela é e lutar no que ele pode. O problema maior nosso é esse: a gente fica querendo mudar o que a gente não pode, principalmente mudar os outros. O Buda falava isso: quando a gente diz para uma pessoa venha para cá, ela vai para onde ela quiser. Tinha uma história, eu até contei, né, do menino. O menino das crianças pediu ao pai um revólver. O pai passou 2 horas explicando para o menino que arma não era coisa de criança. Quando ele terminou, ele disse: entendeu? O menino disse: entendi. Ele disse: o que você entendeu? Fala. Ele disse: o senhor vai me dar ou não vai me dar meu revólver? É do mesmo jeito. Eu cheguei no cabeleireiro, ele estava assim meio tossindo, eu começando também a gripar, e ele começou logo comprando corticoide. Ele disse: olha, não é isso. O médico, falei, expliquei: mas é porque eu fui no carro, lá a mulher passa logo isso aqui, que é o corticoide. Disse: olha, ele só vai maquiar a doença, ele não vai resolver e tal. Mas quem te disse isso foi o médico na consulta particular? Foi. Aí eu disse tudinho, beleza. Quando eu terminei de dizer, disse: é legal, beleza. Aí ele gritou para a esposa: ei, pede aí o corticoide. Não importa. Quando o teu ouvido não está aberto, eu posso dizer o que eu quiser, você não vai fazer. Não vai. Mas a gente vê: faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que você planta, uma hora você colhe. Não adianta depois pedir uvas ao espinheiro. Quem planta espinho não vai colher feijão, meu amigo. Uma hora a conta chega. Espiritismo é mérito. É ter a vida boa porque valoriza a vida e achar ela boa do jeito que ela for, mudar o que pode e aceitar o que não pode. Então, quer dizer uma coisa? O pneumótico tem uma característica também, de que como ele só está habituado a receber sim ou não, para ele é algo que não incomoda muito. Então, qualquer tentativa de fazer com que ele se escute, e a melhor forma de se escutar é ele recebendo o silêncio da outra pessoa, é uma forma de mexer com os conteúdos internos.
Terapia desse, né? Um auto-espelho, né? Isso, porque embora haja também, nem tudo é espelho. Existe também traços da personalidade que não são negativos, que já se foram, que fazem parte de uma evolução. Então, quando a gente chega, estou falando, até porque eu sei exatamente do que ela está falando, né? Eu pegava pacientes, né? E eu tinha que escutar. Chegava um momento que eu fazia uma intervenção, livro sobre isso. Eu costumava dizer, vou botar uma joaninha vermelhinha pintadinha de trás da sua orelha para fazer leitinho para você pensar. Então, mas eu sempre deixava algum conteúdo. Mas o neurótico, ele tem um processo de rebeldia durante o estudo. O neurótico é sempre alguém que teima demais, né? Em aceitar algo que vai fazer com que mexa com ele. E assim, o que você falou com relação a Sócrates é muito interessante, porque morte para Sócrates seria ele ter que abrir mão daquilo que já tinha representado uma abertura de consciência. Então, morrer para ele seria ele ter que abrir mão de algo que ele tinha conquistado. Falando isso porque eu estudo também um pouquinho, então a morte para ele seria ele negar o que já havia tido um grau de consciência muito grande. Então morrer para ele ali não foi um momento de sepultura, né? Ele já sabia que ele estava muito livre daquele processo. A morte representaria ele abrir mão de algo tão maior que ele sabia que a existência como um todo iria acontecer. Ele era um precursor do cristianismo, né? Da reencarnação, Sócrates, Platão, o Evangelho. Né? Eles eram precursores de uma doutrina libertadora. Então ele não podia abrir mão disso. Seria um pouco contra ele. Mas quando eu digo do espelho, por isso, o pouco que eu tenho visto isso é de ver, ler e acompanhar as reuniões de neuróticos anônimos, né? Também, codependentes. Quando eu digo que há um espelho, há um auto-espelho também. Muitas vezes eu cheguei a falar coisas e depois eu ficava refletindo no que eu tinha falado. Você aprende a dar nome aos seus sentimentos. Você depois repensa o que você disse. É importante falar. Lá o quarto passo é fazer o inventário. E o 10º é o inventário do passado, né? E o 10º passo é fazer o inventário relâmpago, tudo que está acontecendo no dia. É importante que a gente coloque, que a gente exponha, que a gente fale abertamente sobre o que a gente sente. A gente gosta, se a gente não gosta, mas no sentido esse, né? Aceitando, não com a pretensão de manipular o outro ou querendo impor a ele a nossa vontade. Então, essa questão do suicídio e da loucura, concluindo, eu acho que na minha compreensão é essa, né? A gente continuar o exercício de viver, de se autoconhecer, conhecer dentro da vida, e assim a gente acaba enxergando Deus, né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber
saberei.